te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. É tão singular o jeito que me observa acordar, e o meu cabelo não parece te assustar. Você incrivelmente não se importa se eu te chutar a noite inteira. É singular tua vergonha e tua forma de pensar, o teu abraço que me enlaça devagar. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. When your mouth you remember the taste of my love. When your eyes you smile from your cheeks. And darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart can still follow us, heart at 23. I think about people falling in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Me, I fall in love with you every single day. Pa 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 para pa pa pa. Oh, 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 oh. Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama faltariam xícaras, me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento.
Que Deus abençoe a todos e a todas. Amém? Felipe, Letícia, sejam abençoados. Então nós vamos invocar o nome do Senhor. Nós vamos constituir um altar aqui. Ele tem dado essa ordem à igreja. É de suma importância que todos nós tenhamos um altar para Deus. Dedicar a Deus um tempo, a atenção, o amor, a devoção. E o texto de Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, vocês chegaram até aqui, parabéns, conseguiram, mas vão muito mais além, com a bênção do Eterno. Então nós vamos pedir que o Senhor abençoe esse momento, não só a vida do Felipe, como da Letícia, como todos que aqui estão, aproveitando essa oportunidade de bênção. Vivemos dias maus, precisamos muito da bênção de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas operando Deus, ninguém impedirá. Eu quero convidar o Bispo Wilson para fazer essa primeira oração, invocando o nome do Eterno, do Deus Criador dos céus e da terra, e pedindo a sua bênção, a bênção de paz, a bênção familiar, a bênção de proteção, de prosperidade, de amor. Que o Senhor nos guarde. Oremos. Pai bendito, louvamos o Teu nome, invocamos a Tua presença neste momento. Declaramos, ó Deus, aberta essa solenidade na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo ministre os nossos corações, que a Tua palavra, ó Deus, encontre lugar em nossas vidas, que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, neste ato, Senhor. Pai, nós abençoamos Felipe e a Letícia e declaramos desde já, Senhor, que Tu estás neste lugar. Levantamos a Ti, repito, levantamos a Ti esse altar de adoração. Foram dias esperando, ó Deus, este momento, e queremos fazer, ó Pai, tudo de acordo à Tua vontade, Senhor. E é no Teu altar que tudo começa, é na Tua presença que nós temos vitória. E que assim seja, ó Deus, na vida deste casal. E declaramos, ó Pai, a Tua presença nessa noite e Te recebemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer ao Felipe e à Letícia pela oportunidade que nos é concedida de transmitir essa palavra de reflexão, essa bênção. Eu tenho consciência de uma coisa: não tem muito que se ensinar aqui agora. Isso não é hora para ensinar casamento, né? Isso já tem sido feito pela família, pela igreja, graças a Deus. Muito pouco pela sociedade. O que nós estamos fazendo aqui mesmo, e que todos devem fazer e ter esse entendimento, que essa é a hora mais importante desta união, é a bênção de Deus. Amém? Então, por isso que estamos aqui. Senão não seria essa união. Estamos aqui por causa da bênção do Altíssimo. Então, que Ele faça a sua vontade. Eu separei aqui o texto de Gênesis, capítulo 2, do verso 22 em diante, quando o Senhor institui a primeira ordem familiar. Ele criou o homem, percebeu que o homem estava só, e aqui em Gênesis 2, do verso 22 em diante, declara que Ele fez Adão cair no sono profundo, e depois disso de Adão Ele fez a mulher, e o Senhor deu ordem, e aqui diz que deixará o homem pai e mãe, e uniciar a sua varoa, a sua esposa, e serão os dois uma só carne, um só corpo. E depois o Senhor dá ordem para que eles multipliquem e povoem a terra. Então essa é a primeira ordem familiar. Eu quero dizer que no coração de Deus existem muitas coisas que foram constituídas e que estão fora dos parâmetros bíblicos, e que cabe a nós, homens e mulheres que entendemos e servimos ao Senhor. Uma delas é a família. A família é uma das primeiras instituições de Deus. Hoje nós temos aí a forma de celebrar o casamento,
O casamento ele surge pelos meados dos anos 400 antes de Cristo, foi celebrado pelos chineses, pelos romanos, como uma forma de proteger a união de um homem e da mulher. No livro de Gênesis, capítulo 5, a palavra de Deus declara que Deus fez as mulheres tão formosas que os homens começaram a tomar para si muitas mulheres. Ainda hoje os homens fazem isso, né? E como sempre, as mulheres nasciam mais do que os homens, né? Para cada 10 mulheres, um homem. E lá no texto declara que até os filhos de Deus fizeram isso. Alguns dizem que é anjos, outros dizem que são sacerdotes, mas naquela época ainda não havia sido constituído sacerdócio. E por essa razão, no capítulo 5 de Gênesis, Deus limita o tempo de vida do homem, porque Deus tinha feito o homem para ser eterno. Agora imagine o casamento de uma forma eterna. Tem gente que não se suporta 10 anos, 20 anos, 15 anos, né? Tem gente que consegue cometer a proeza de chegar aos 50, 60, ou cumprir aquele contexto que diz até que a morte os separe. Você já imaginou uma eternidade, duas pessoas vivendo para sempre? Que coisa, né? E diante dessas dificuldades que nós já vivemos, tem muitas pessoas impacientes. Mas Deus fez o homem para ser eterno. E aí o homem, como sempre, muitas pessoas transformam a bênção em uma maldição. Deus fez a família, instituiu a família, isso é uma bênção. Diga comigo, família é uma bênção. A sua família é uma bênção. Vivemos hoje numa geração que muitos querem destruir o contexto familiar, mas não vão conseguir, porque é um projeto de Deus, é um plano de Deus, foi Deus que assim o fez. E por conta disso, então, veio a promiscuidade. As mulheres passaram a serem trucidadas pelos homens, desrespeitadas. E aí, lá na frente, surge essa forma de casamento, para trazer uma proteção. O casamento ele veio através de organismos como o governo, a sociedade, para proteger essa união. Mas o que Deus preparou mesmo é a forma familiar, onde duas pessoas se completam. Quando a Bíblia declara que Jesus está voltando, ele vem buscar uma esposa. A palavra diz que Deus está constituindo uma família. E aí o que acontece? Então vem essa forma e foi instituída o casamento, e que fere muitos princípios dos quais Deus estabeleceu. Aqui ele diz, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á sua esposa. Então, o Senhor Deus está gerando uma unidade familiar, uma compreensão familiar, onde haverá a dedicação de um para com o outro. E a coisa mais sublime, que diz assim, serão os dois uma só carne. E o casamento tem sido tudo nesses últimos dias, mas menos isso. Então, o que acontece é que essa visão de Deus é para uma questão eterna. Casamento é uma bênção, casamento é proveitoso, é harmonioso, é maravilhoso. Mesmo que existam as lutas, as interferências dos homens, nós não podemos desacreditar nesse projeto. Amém? Temos que continuar acreditando nesse projeto. O próprio Senhor Jesus acredita nisto. Mas dizem que você não encontra uma forma aqui do verbo, se tratando de casamento, nessa forma, onde o governo instituiu para uma proteção entre ambos, de direitos. Hoje nós temos aí o Estado Civil, que é semelhante ao casamento, para proteger o direito do indivíduo que se une, né? Seja qual for a forma da união, para dar direitos a ele. Por quê? Porque o homem transgrediu essa coisa tão linda que é chamada de família. Amém? Família. Muitas pessoas, eu acho uma coisa interessante, eu sempre digo isso. Muitas pessoas namoram para casar. Depois que casa, não namora mais. Algumas olharam, fizeram assim, né? Esquecem. A gente lutou tanto, né? Batalhou pela pessoa querida, eles se esforçaram, eles acreditaram, lutaram nesse sonho. Mas, às vezes, quando eu vejo na igreja algumas palestras que a pessoa diz, quem namora aí? Alguns casais ficam de mão baixa, né? Alguns casaram para projetar um sonho e esse sonho muitas vezes não foi realizado. Eu acredito que a gente casa para viver um namoro eterno, porque nessa constituição familiar
Deus fez o homem e a mulher para namorar, ó. Amém? Diga, Deus fez o homem e a mulher para namorar. Mas o homem tem bagunçado tudo, que Deus guarde. Então, Letícia e Felipe, o segredo de um bom casamento é continuar namorando. Você gostou dessa parte, não foi? Deus é bom, Felipe, tá vendo? É a verdade, é a essência. Porque muitos casamentos fracassam? Porque muitas pessoas desistem? Porque eles se deixam ser infiltrados, eles se deixam ser interferidos por muitas outras questões. E a base, então, familiar, ela é destruída, dilacerada. A gente confunde casamento com princípio familiar. Essa união aqui, ela vai além de filhos. E muitas vezes os filhos vêm e não colaboram com isso. Os netos, os familiares, a sogra, o sogro. Eu não sei porque eu mudei o tom de voz na hora que eu disse a sogra, mas não é experiência ruim não, a minha é ótima. Graças a Deus. Quem tem boa sogra tem que andar com a foto da carteira. É uma benção, tem que ter. E aí o que acontece é que muitas pessoas estão desistindo, desanimando, e a coisa ficou muito mais social. Ficou um organismo de governo, de princípios sociais. Quando vai muito mais além disso, o casamento vai muito mais além disso. E a gente vê hoje aí muitos problemas sociais em torno do casamento. Uma das coisas mais bonitas do relacionamento de um homem com Deus é o namoro. Eu provo para você que está em Mateus capítulo 6, Deus convidando a mim e a você todos os dias. Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto busca o teu Deus e Ele te recompensará. Uma vida em Cristo não é uma vida sofrida. Eu não gosto dessa coisa de dizer que a gente é perseguido, de que a gente, né, tem pesos espirituais. Não. É muito fácil servir a Jesus. Só é amá-lo. Só é dar lugar a Ele. E aí você vê que o próprio Deus, Ele nos convida a estarmos juntos em uma relação de namoro. O que é namorar? É reconhecer, é elogiar, né? É suprir os anseios do coração. E infelizmente o casamento se tornou um peso de exigências, porque vai muito mais além do namoro, né? Vem as obrigações, vem os compromissos, vem o leite, vem o gás, vem o salão, o cartão, a gasolina, o IPVA. Eu vou parar porque tem gente aí já infartando já, que é difícil, né? Muita coisa, já tem gente que acorda cansado, são muitas promissórias, muitas contas, e aí o casamento vai perdendo a graça. Aí alguns de vocês lutam tanto, trabalham tanto, se esforçam, e já perderam até o pique do namoro, não tem mais aventura. Aí fica uma coisa monótona, morreu. E a gente acha que só faz isso na juventude, quando conhece. Muitas mulheres se deixam levar pelas atividades, pelas tarefas, os compromissos, e esquecem o propósito maior de ter se unido. Afinal de contas, eles dois se uniram porque existe uma química. Aqui não é dinheiro não, gente. Aqui não é questão familiar não. Aqui é química. Casamento é química, eles se completam, é gostoso. Aquele beijo colado, com a língua lá dentro, dando aquele plá, né? Pega ali, pega aqui, e arrepia. Fica contando a hora para ver. É ou não é? Eita Jesus, parece até que eu estou fazendo isso. Deus te guarde, Felipe. Ai, gente, chega uma hora que a gente cansa. Não devia, sim ou não? Porque a velhice não impede nada disso. Mas é as questões sociais que nos impedem de sermos uma bênção. Sem falar alguns religiosos que põem uma dificuldade, um protocolo todo, né, nas coisas mais simples. Sim ou não? Eu costumo dizer que casamento, relacionamento sexual no casamento é uma adoração a Deus. Porque Ele mesmo deu a ordem, é a primícia dele, é a família. Ninguém peca, né? Nesse momento, é uma bênção, uma dádiva de Deus. O Senhor nos trouxe até aqui. E eu vim falar uma coisa para vocês, diante de tanta mensagem que eu já ministrei, de tantas pessoas que eu casei, eu cheguei a uma conclusão. Casamento bom é aquele que a gente namora para sempre. As contas vão vir, os compromissos vão vir, mas a ordem principal, da qual Deus fez, né, na vida de Adão, na vida de Eva, é para que se amassem, se entregassem, se dessem por inteiro. E aí aquilo que eu disse, a gente namora para casar e depois para de namorar depois que casou. E aí o carinho vai embora, vem as cobranças,
vêm as divisões, as retaliações, e depois a gente olha lá na frente, se sente cansado. E muitos tentam tirar essa questão, achando que servindo a Deus virá uma compensação de Deus. Mas Deus não fere a sua constituição. Muitos têm transgredido, boa parte dos evangélicos estão se deixando persuadir pelo crime da separação, de desistir, e aí colocam o diabo, as lutas na frente, e não, é porque pararam de se olhar, pararam de se amar. Porque quando a gente está namorando, está noivo, que a gente casa logo, a gente quer tomar banho junto, não é? Quer beijar o dedo do pé. Qual foi a última vez que você beijou o dedo do pé da sua esposa? Nem lembra mais que tem pé, né? São coisinhas simples assim que a gente abandonou. Aí a gente se cansa. Aí acha que servir a Deus é uma compensação e que Ele vai amenizar esse sofrimento. E muitos acham que estão casados pela misericórdia de Deus. Mas o verdadeiro princípio do casamento é o relacionamento. Existem muitas outras formas que constituíram, mas a de Deus, essa de Gênesis, o princípio maior é vocês se darem para sempre. É não esquecer essa forma, né? É olhar sempre assim. A idade vai vir, as lutas vão vir, mas os olhos não podem se cansar. Há um texto bíblico que diz: se teus olhos forem maus, tudo que há em ti é mau, mas se teus olhos forem bons, tudo que há em ti é bom. Infelizmente hoje estão transformando uma coisa tão linda em maldição. Aí a gente tem aí muitos filhos perdidos, muitos filhos no crime, muitos filhos que não têm mais princípios morais ou espirituais. O segredo de continuar feliz é continuar seguindo, se entregando, namorando. Amém? Tem pessoas que talvez não entendam isso que eu estou lhe dizendo, mas é a parte fundamental do casamento. Não são os filhos. Os filhos vêm do Senhor. Dos nossos filhos cuida Deus. Aí você vai para o princípio de Provérbios, quando fala da mulher virtuosa, a forma com que ela cobre o seu marido, no intuito de não fazer com que a chama que ele tem por ela se apague. Muitas pessoas estão casadas, mas não tem mais chama. Fogueiras sem fogo, altar sem fogo. E o nosso Deus é Deus de fogo. Nosso Deus é Deus de fogo. O fogo, ele não é só destruidor, ele é vida. Ele propaga vida, luz, né? Ele aquece. E tem que ter fogo no altar. Não pode deixar esse fogo apagar. Amém? Porque assim Deus constituiu. Significa: deixará o homem pai e mãe e constituirá o seu próprio altar. É que entre vocês dois não deve haver outra coisa senão a visão de si mesmo. Serão os dois uma só carne. Você nunca pode deixar de ver o Felipe, mesmo que os erros venham. Ele vai errar, você também. Jesus disse que é impossível que o homem não erre, mas você não pode mudar a forma de vê-lo. Muitas mulheres já perderam a forma de ver seus maridos, e por isso hoje uma instituição tão linda, um projeto de Deus tão maravilhoso, tem perdido a credibilidade. Nunca deixe de ver o que você está vendo. Dá uma olhada para ela, que coisa linda. Olha o que você achou, que tesouro. Dá uma olhada nele, que homem bonito, dá até vontade de casar com ele também. Olha o que vocês encontraram aí. Amém? Então vocês acharam um ao outro. Isso é maravilhoso diante de Deus. Não tem receita. Não tem como ensinar nada daqui para frente. Agora é vocês dois. Só não deve deixar que haja interferência. É nunca deixar de vê-la e nunca deixar de vê-lo. Se vocês se olharem sempre, vai ser eterno. Como eterno é o nosso Deus. Amém? Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Eu não sou muito de liturgia. Eu acredito no poder da bênção. Eu não tenho um casamento perfeito. Eu não acredito em casamento perfeito. Não existe. Isso é apologia. Porque nós temos fragilidade, nós mentimos, nós erramos. Nós nos deixamos interferir. Eu quero falar essa verdade para você que procura o homem perfeito. Não existe. A Bíblia diz: todos pecaram. Essa união não consiste em perfeição, mas consiste numa única questão química: desejo, vontade.
A coisa maior para um casamento é a bênção. Casamento abençoado. Isso sim existe. É assim que Deus faz. Mas essa coisa de achar o par perfeito, não tem. Perfeito, só existe um, é Deus. Então estamos diante de um casal, de um altar constituído, onde a bênção do Eterno está sobre eles agora. A história, a vida é deles, não é mais pai nem mãe. E agora eles recebem essa bênção para seguir nesse mistério e nesse ministério. A bênção é maior do que a perfeição. Os perfeitos erram, mas a bênção, ela dá vida e vida para sempre. E o que nós esperamos de Deus é essa virtude, essa bênção, onde possamos subsistir para sempre. A minha esposa está sentada ali me olhando. Nós não temos filho perfeito nem casamento perfeito, mas o meu casamento é abençoado, muito abençoado. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Porque se você pautar seu relacionamento em perfeição, você vai ter decepções e desilusões. Entendendo que a forma onde nós sentimos raiva e ódio é nutrida pelas pessoas que um dia nós mais amamos. Ninguém odeia a quem nunca amou. O princípio da raiva e do ódio vem pela questão de um dia você ter depositado sua confiança e o seu amor. Um ladrão te assalta, você sente pela perda, mas você não sente ódio por ele. Sim ou não? Você não sente raiva dele. Por isso que temos que ser abençoados, para nunca nos decepcionarmos, porque Deus é maior. Eu quero, nesta hora, solicitar a presença dos pais. Sim, os pais. A bênção maior sai pelas mãos de vocês. A igreja é um complemento, porque Deus é fiel. Aquilo que o seu pai e sua mãe semear, assim será. É herança, né? Me lembro de uma passagem em Atos que Pedro foi entrando numa igreja e o cara pediu esmola. O cara é aleijado, paraplégico. E Pedro olhou para ele junto com João e disse: eu não tenho nada, não tenho ouro nem prata, nem perfeição, mas uma coisa eu tenho e vou te dar. Eu tenho uma bênção. E em nome de Jesus, levanta-te e anda. A bênção é maior que tudo. As lutas virão, mas com a bênção, vocês vencerão sempre. Pai amado, Deus querido, como sacerdote da igreja constituído por tua vontade, não pela vontade dos homens, eu estou aqui, meu Deus, diante deste altar do Felipe e da Letícia, destilando a minha fé e o meu amor, na crença de que o Senhor é Deus do altar, e esta família está sendo agora, meu Senhor, constituída diante de Ti, diante dos Teus olhos, pela graça do Teu Espírito, pela presença dos Teus anjos e pelo poder da família e da igreja. Nós queremos abençoar agora, Deus, a bênção de paz, a bênção de amor. As lutas virão, mas que nunca haja ódio, vingança, raiva, pensamento de desistir, de abandonar, Senhor, mas que sempre exista a esperança de levar e, Senhor, dar continuidade a esse projeto tão lindo. Senhor, a velhice vem, o cansaço vem, mas a Tua bênção renova sempre. E por isso nós invocamos o Teu nome e abençoamos este altar, esta família. Obrigado por essa oportunidade de abençoar a Letícia e o Felipe. São pessoas abençoadas, são pessoas de alma gostosa, meu Senhor, de princípios abençoados. Foram bem criados, meu Deus. Então, que o Senhor os recompense, os abençoe agora. Senhor, os pais também estão abençoando, estão bendizendo, porque nós criamos filhos para serem felizes, para dar continuidade àquilo que nós cremos e àquilo que nós projetamos. E aqui não será diferente. Repreende agora todo o mal. Senhor, repreende agora toda a investida do mal. Quebra agora, neutraliza. E nós pedimos a unção e a graça do Senhor, neste momento de celebração, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Digam comigo, Felipe e Letícia, como igreja, nós os abençoamos, com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Essa é a maior vitória. Amém? Deus abençoe. O apóstolo falou sobre a proteção do casamento e a forma que criaram para proteger o casamento, ou pelo menos a intenção foi essa. É um contrato civil, onde nesse contrato existe, as cláusulas, e se uma das cláusulas for quebrada,
o contrato perde a validade e cada um segue a sua vida. Mas, como o apóstolo disse, e é o que está escrito: casamento é muito mais do que isso, muito mais do que um papel, muito mais do que um contrato. É uma aliança. É uma aliança. E tem um texto, ou vários, mas eu gostaria de ler apenas um. Romanos 2, 29 diz assim: o judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito, não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Queria me ater brevemente aqui na questão circuncisão. O que é a circuncisão? É uma espécie, né, de pequena cirurgia no órgão masculino, instituída por Deus, onde celebrava-se ali uma aliança, onde firmava-se um pacto, naquele derramamento de sangue, firmava-se o pacto de que então aquele povo, a partir daquele momento, pertencia a Deus. E assim foi instituída a circuncisão. E o que tem a ver a circuncisão com o casamento? Que ligação nós podemos fazer? É que uma aliança, ela, na circuncisão, o sinal físico é uma pequena cirurgia, mas é um sinal apenas externo. E o que Paulo estava dizendo é que se não existisse no coração, o externo não teria valor algum. Às vezes há uma preocupação, não é o caso só de Felipe e Letícia, mas de todos que idealizam um casamento, se preocupam com a cerimônia, se preocupam com a organização, se o som vai falhar, se não vai, se vai dar tudo certo, como é que vai. A gente tem que aproveitar as deixas, né, para descontrair um pouco. Mas a verdade é que todas essas preocupações são coisas humanas e não tem valor algum para o relacionamento. Se tudo desse lindo, não desse nada errado hoje, se dentro do coração de Felipe e Letícia já não existisse um acordo, uma aliança, um pacto firmado, toda essa beleza cairia por terra. Então não é o estereótipo, não é aquilo que se vê, não é para a aprovação das pessoas, é para a aprovação de Deus. E como o apóstolo bem disse no início, se Deus não estiver no centro, se não existir uma circuncisão no coração, nada disso vale. E o que é circuncidar? Circuncidar é transformar. Transformar. E essa transformação já aconteceu no coração do Felipe, no coração da Letícia. Quando se olharam, houve uma transformação. Transformou-se. E hoje eles estão aqui nesse altar. E eu queria chamar aqui, fazendo uma pequena cirurgia. Fazendo um trocadilho aqui. Eles estão aqui nesse altar, circuncidando, fazendo este pacto, uma aliança de sangue, que também se concretiza no ato sexual. E sem essa aliança dentro da alma, nada mais tem valor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
sobre a circuncisão, a aliança, ela tem essa representação também. Não é só um objeto, é um objeto que traz a lembrança. A marca da circuncisão traz a lembrança do compromisso, traz a lembrança do que é uma aliança, do pacto que foi celebrado. E esta marca é carregada, não tem como tirar mais aquela marca, e não tem como esquecer que foi feita uma aliança. A pessoa pode até não querer, mas esquecer jamais, porque há uma marca. E as alianças dentro do objeto, se tratando do objeto, tem esse sinal. E quando vocês estiverem usando essa aliança, ou até no dia que esquecer de usar, se isso vir a acontecer, no coração já existe o compromisso. Este objeto é apenas a lembrança do que já existe na alma. Nós vamos orar. Pai bendito, consagramos essas alianças ao Senhor. Deus, que ela cumpra este papel de trazer à memória o compromisso que já existe na alma. Que o teu nome seja e permaneça sendo glorificado na vida conjugal de Felipe e Letícia. Nós apresentamos essas alianças a Ti, esses objetos a Ti consagramos ao Senhor, porque o casal vai estar os abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite todo mundo. Se não tivesse essa hora aqui, eu acho que não valia nada para a Letícia. Tinha que ter essa hora, né, dos votos. Então, é isso. Chegou a hora tão esperada, a hora mais esperada nesses 2 últimos anos, né? Quem estava no dia a dia com a gente sabe. E antes de tudo, só para descontrair, eu e Letícia, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, os nossos bloqueios de celulares, eles se completam, né? Eu nem sabia qual era o bloqueio de celular de Letícia, e tinha o meu. E no dia que a gente se conheceu, os bloqueios de celulares se completam. Então já era um sinal, digamos assim. Mas enfim, um sinal digital. Então, primeiro eu gostaria de falar algumas definições de amor. E para isso eu busquei algumas definições bem fundamentadas. Em uma das palestras que eu assisti, de Clóvis de Barros Filho, ele falando sobre Platão, que define o amor como eros, desejo, vontade, né? E o desejo, ele existe por aquilo que não temos, pois quando passamos a ter, já não desejamos mais. Exemplo, quando uma criança, que tanto no Natal ele quer aquele presente tão desejado, logo depois de algum tempo que ele tem, já está jogado no quarto e não quer mais. Ou até a gente mesmo, com aquele carro novo que tanto quer comprar, esse desejo, essa vontade de ter aquilo, é tido, definido como amor, e logo depois acaba aquela euforia, e muitas vezes não é tido como amor, não é tido, o desejo passa, né? Então eu cheguei à conclusão que não seria essa a melhor definição para o nosso amor, pois hoje eu tenho você para mim, e ainda eu desejo ter ao meu lado do resto da minha vida. Então eu fui para outra definição. Aristóteles, ele define amor como filia, amizade, alegria. E o melhor conceito de alegria é o momento que a gente deseja que nunca acabe. É aquele momento que, se pudesse, você faria durar uma eternidade. A alegria, ela faz com que as horas pareçam minutos e que os minutos pareçam segundos.
pois o tempo passa e nem nos damos conta que o tempo passou. Então eu percebi que essa seria uma definição um pouco mais adequada do que é o nosso amor. Pois com a gente é incrível como vivemos contando segundos para estar juntos. Quando estamos juntos, contamos segundos para que isso não acabe. Não dá nem tempo de chegar no trabalho e a gente já começa a bater papo no WhatsApp das programações do que é que vai fazer quando se vê de novo. Então, falar sobre nós dois é falar sobre duas pessoas que têm planos infinitos. Que o tempo junto é sempre pouco. Pessoas que curtem coisas parecidas, que amam comer, que amam dormir, que amam aventuras, que quando estão longe torcem para ficar juntas, que quando estão juntas torcem para não ficar longe. É maravilhoso perceber que quando estamos juntos e calados, o que é difícil de acontecer, o nosso silêncio é confortante e agradável. A presença um do outro já é suficiente. E talvez a melhor definição de amor a gente encontre na Bíblia. Por isso eu queria ler. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não sendo soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu te amo. Agora eu fiquei constrangida, né? Depois de um negócio desse. Enfim, chegou o nosso dia. Dia este tão aguardado, tão planejado e tão sonhado por nós. Durante todos esses anos que estamos juntos, uma das maiores certezas que eu tinha era que eu te amava. E eu queria passar o resto da minha vida inteira com você. Eu amo tanto você, que chega a ser inexplicável. Um amor que só cresce e é algo incrível. Quem nos conhece sabe bem o quanto nós temos afinidades, o quanto nós somos parecidos, o quanto nós gostamos das mesmas coisas e da companhia um do outro. E quando se trata de comer e dormir, então, somos uma dupla e tanto. O famoso casal come e dorme. É muito bom ser sua amiga, companheira, parceira em todos os momentos. E chegar até aqui, diante de Deus, neste altar, e de todos, é a prova do quanto Ele me ama. E sabe o que é melhor para mim. E Ele sabia que ao seu lado eu seria mais feliz. Eu peço a Deus que Ele me ensine a cuidar de você. E que eu consiga te fazer feliz todos os dias. Te amo hoje e sempre. O que vocês acabaram de fazer é cada um está expondo os motivos do porquê estão fazendo uma aliança. O que Felipe colocou foi um compromisso unilateral. Ele fez um compromisso que não depende dos teus acertos, de tudo, não, depende somente dele honrar. O que a senhora fez foi a mesma coisa. Porque quando é um contrato, é bilateral. Tem que ter anuência, tem que ter concordância. Eu concordo com isso, discordo daquilo, e por aí vai. Mas quando é uma aliança, a aliança é unilateral. E Deus é a testemunha desta aliança. Hoje, na presença de Deus e testemunhas,
estou irrevogavelmente comprometido com você até que a morte nos separe. Meu compromisso contigo não tem a ver com seu desempenho ou qualquer escolha que você fizer. Trata-se de um compromisso unilateral diante de Deus até a morte ou a volta de Jesus, nosso Senhor. De sorte que não te deixarei, não te abandonarei. Letícia, todas as vezes que eu olhar para essa aliança, lembrarei que sou teu, tu és minha. A tua alegria será o meu sorriso. Na tristeza, meu ombro será teu consolo. Na adversidade, serei o teu braço. E estarei ao teu lado. Terei prazer em te cuidar. Esforçando-me para garantir paz, proteção e segurança. Com a graça de Cristo Jesus. Eu te amo. Hoje, na presença de Deus e testemunhas, estou irrevogavelmente comprometida contigo até que a morte nos separe. Meu compromisso contigo não tem a ver com teu desempenho ou qualquer escolha que fizer. Trata-se de um compromisso unilateral diante de Deus até que a morte nos separe ou Jesus Cristo volte. De sorte que não te deixarei, nem te abandonarei. Felipe, eu te recebo por meu braço e neste altar, perante Deus e testemunhas, e declaro que os meus sentimentos e as minhas ações serão para dividir a minha felicidade com vistas a te fazer feliz. Confesso ainda que todas as minhas experiências que tive no passado não fazem mais parte da minha vida. A partir de hoje, mais do que nunca, viverei só para você, tendo ao Senhor Jesus como centro do nosso relacionamento. Eu te entrego esta aliança como prova do meu amor, que demonstrarei por ti todos os dias, te honrando, perdoando, respeitando e cumprindo os meus votos com a graça de Cristo Jesus. O meu sorriso será o teu alívio no dia do cansaço. O meu carinho, força para a tua fidelidade, e a minha prudência, equilíbrio para o nosso lar. Com a minha sabedoria recebida do alto, edificaremos a nossa casa. Eu te amo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa. Obrigado por esse casal que no teu altar, ó Deus, cumpre a tua vontade. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os faça prósperos, ó Deus, no corpo, na alma, no espírito. Que o Senhor tenha misericórdia dos teus filhos e os abençoe com paz. Que o Senhor, ó Deus, faça resplandecer o seu rosto sobre o Felipe, sobre a Letícia, e que nunca falte o óleo da unção, ó Deus, que nunca falte a tua presença, que nunca falte, ó Deus, ó Pai, a confiança de que o Senhor está diante dos teus filhos. Nós os abençoamos e declaramos, ó Deus, casados. Nós declaramos, ó Senhor, felizes. Nós declaramos, ó Deus, a tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pode
pode beijar a esposa. Vai que é tua. Glória a Deus. Vamos cantar, vamos entoar um cântico de louvor ao Senhor. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar. Para eles lá, dá uma olhada, parece ver a cara de felicidade de vocês. Olha, gente, parece dois anjos que vão traquinar daqui a pouco, não é? Estende a mão para cá para a gente despedir eles em paz. Joga toda a fé, energia, o que você achar que deve, tudo de bom sobre eles, tá bom? Feito aquele filmezinho da Superpoderosa, tudo de bom, tudo tem nada a ver, deixa para lá. Então, diz assim comigo: Felipe e Letícia, vocês são muito iguais. Não é, gente? É uma cara. O sentimento, a vontade. Então, Felipe, como igreja viva, nós os abençoamos. Vão em paz e namorem muito. Alguém dê um glória a Deus aí? Vai que é tua, Felipe. Deus te abençoe.